Simbora estudar! Nosso quarto vídeo aqui sobre fonética, vamos falar sobre ditongo agora, tá? Ditongo talvez seja um pouquinho mais complicado ali, tá? Dos nossos encontros vocálicos. Mas não é tão complicado, não. Então vamos lá. O que nós precisamos para ter um ditongo? Uma vogal e uma semivogal, tá? Então o que isso significa? Se nós temos uma vogal e uma semivogal, elas vão estar na mesma sílaba, tá? Vogal e vogal, sílabas diferentes. Vogal e semivogal, mesma sílaba, tá? Então vamos lá, nós temos as vogais orais, né? As vogais orais, essas que a gente fala assim, né? O som sai ali de uma vez. Peito, ó. Peito. Caule, caule. Peito. Caule, tá? E as vogais nasais, né? O som sai ali um pouquinho pelo nariz. Mãe, 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 ó, mãe. Bem, bem. Professor, mas eu tenho que ter uma vogal e uma semivogal. E aqui eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante. É isso mesmo? Então presta atenção. Como que nós falamos essa palavra? Bem, bem, bem. Ó, observa que por isso que ela é nasal e por isso que é um ditongo, tá? Bem. Olha o que acontece com muito, muito, muito. Então, pegamos aí no caso do bem, tá? Bem. O bem nós temos o M e nós falamos como o muito que não tem o M, tá? Então, o muito, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Muito, né? Muito, tá? Com esse som aqui entre o U e o I, ele nasalizando, tá? Eu vou apagar aqui para não confundir, para ficar só o bem, para vocês ficarem, perceberem o bem. Bem, bem, tá? Nós não pronunciamos o M, bem, bem, nós falamos bem, 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 tá? Então lembre-se, fonética, tá? Tem a ver com a fala, a forma como é falada, mais do que a escrita, tá? Esses dois casos que eu separei aqui já da aula anterior, vou explicar, entra bem nisso aqui, tá? Aí nós temos ainda os ditongos crescentes e decrescentes. O que é o crescente? Crescente, então, ele vai crescer. Semivogal, tá? Opa, é que eu falei, eu coloquei. Tá, então vamos lá, primeiro, vamos seguir aqui. Decrescente, nós vamos ter o quê? Um som caindo. Então nós temos uma vogal, que é pronunciada mais forte, e uma semivogal depois. Pei, ó, pei, o E é mais forte. Pei, to, sai, 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 tá? O A é mais forte, tá? E aí, já lembrando, né? Ó, sai. Se fosse sa, i, teria um acento, e aí nós teríamos o i como uma vogal, sílabas diferentes, hiato, tá? E o ditongo crescente, então crescente ele vai crescer. Para crescer, semivogal primeiro, vogal depois. Quá, 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 uá, 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 quatro. Gênio, io, gênio. Tá? Separando as sílabas aqui, né, que eu não separei, tá? Então, separando as sílabas ali, quatro. Gênio. E algumas gramáticas trazem nessa classificação do ditongo aberto e ditongo fechado, outras não. Outras ficam nessas quatro, tá? Classificações aqui. Mas vamos ver, explicar o que é o ditongo aberto e o ditongo fechado, que às vezes alguns confundem aqui com o crescente e o decrescente. O que é o ditongo aberto? É quando o som sai realmente aberto, tá? Por exemplo, herói, oi, oi, olha como a boca, herói. Agora pensa aqui se não fosse herói, fosse herói. Herói, herói. Ó, a boca não vai abrir. Herói. Céu, céu, céu. Claro que eu exagero aqui um pouquinho para vocês entenderem, tá? Mas ó, herói, céu. Agora preste atenção nos ditongos fechados. Boi,
Se fosse aberto seria boy, boi, boy, boi, boy. Deuses, 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 ó, se fosse aberto, deuses, tá? Herói, fosse fechado, herói. Céu, seu, céu, seu, olha o exemplo aqui, céu, tá? De tombo aberto, seu, né? Seu que existe com S, S-E-U, seu, de tombo fechado. Boi, boi, de tombo fechado, boy, de tombo aberto. Beleza? E por que eu separei, né? Falei na aula anterior, tá? Já adiantei para vocês, né, que aqui nós podemos ter hiato e dois ditongos. Por quê? Ó, vamos ver, é o que eu falei, a forma como nós falamos, tá? Gai, ó, ditongo, hiato, ditongo, hiato, ditongo aqui e um hiato aqui. Gai, ditongo, ó, lá. Vei, a, ditongo e ditongo aqui e um hiato aqui. Mas, tá? Alguns gramáticos dizem, né, que é mais correto, tá? As duas formas são aceitas, mas alguns gramáticos dizem que é mais correto nós separarmos as sílabas dessa forma, tá? Nós falarmos, né? Nós falamos dessa forma. E perceba como nós falamos mesmo. Gai, ió, lá. Vê, opa, vê, ia. Sai, ia. Tá? Então percebam, tá? Aqui nós vamos ter, tá? Não é que eu estou aumentando porque se fala assim, tá? Não é isso, tá? O que acontece aqui na hora da nossa fala? Nós falamos assim, gai, ió, percebam, nós colocamos mais um i, gai, ió, lá. Então, de tombo, gai, ió, lá. Veia, veia, veia. Dificilmente nós falamos veia, veia, nós colocamos mais um ali. Saia, 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 saia. Alguém fala saia, saia, gaió, lá, veia, tá? Parece um pouquinho complicadinho, tá? Mas não é, é simples, tá? Espero que tenham compreendido, pessoal. Por hoje é isso e simbora estudar.